Eu sou atualmente coordenador do INEP. Para quem não conhece, o INEP é um Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível. Foi criado em 2018 pela Federação Única dos Petroleiros e atualmente a gente tem trabalhado com essas questões de petróleo, enfim, os impactos da saída da Petrobras, geopolítica e outros temas. Queria também informar vocês que essa apresentação vai ser compartilhada com a Carla Ferreira, que também é pesquisadora do INEP, trabalha com a gente na área fiscal, e ela vai trazer algumas informações interessantes sobre o Paraná. Eu vou tratar rapidamente um pouco desse processo de saída da Petrobras do refino, tentar um pouco explicar a lógica desse processo, o que do ponto de vista do INEP são os riscos desse processo, como é que a gente está enxergando essa mudança e quais são possíveis consequências que já têm sido, inclusive, trabalhados na grande mídia. Não é só um tema que o INEP tem tratado, é um tema que tem já sido tratado por várias matérias da imprensa. Então, acho que é importante também apontar para vocês algumas dessas consequências, desses impactos que a gente está avaliando e temos acompanhado também esse debate na mídia. Bom, para começar, eu queria rapidamente mostrar um pouco o que é o mercado de refino do Brasil, porque qual que é a lógica da privatização das vendas da refinaria? Bom, a lógica, o senador Jean Paul falou um pouco, seria mais ou menos a seguinte: a Petrobras tem um monopólio do refino, né? Logo, se a Petrobras sair do refino e outras empresas comprarem refinarias da Petrobras, a gente teria mais concorrência. Logo, isso seria bom para os consumidores, que o preço cairia, você teria maior disputa de mercado e por aí vai. É esse o discurso que tem sido vendido por aqueles que defendem as refinarias, a venda das refinarias. A gente do INEP tem uma visão bastante divergente desse diagnóstico e a grande razão é a forma que o mercado de refino está organizado no Brasil, né? Então, o refino do Brasil, quando ele foi montado, desde os anos 50, ele foi montado nisso que eu estou chamando aí para vocês, quem estiver vendo a apresentação consegue enxergar aí, que eu chamo de refino integrado, né? Você tem uma lógica, primeiro, de organização regional do refino, ou seja, o refino está estrategicamente posicionado em alguns locais do Brasil para atender determinados mercados. E, além disso, tem um outro elemento importante que eu chamo de especialização produtiva. Ou seja, o que uma refinaria produz de derivado, de diesel, gasolina, não é exatamente a mesma proporção que outras refinarias produzem em outros mercados. Eu vou tratar disso aqui, mas eu acho importante deixar claro esses dois elementos. Nós temos especializações diferentes em algumas refinarias e elas estão posicionadas regionalmente para atender determinados mercados. Isso, na minha avaliação, o refino ele é caracterizado por duas grandes lógicas. Primeira lógica é que ela é não concorrencial. A gente tem muita dificuldade de que as refinarias concorram entre si, com algumas exceções, mas de maneira geral. Elas não são concorrenciais e ela foi criada numa lógica de atender o mercado nacional. Ou seja, você tem uma refinaria lá em Pernambuco para atender determinados mercados, tem uma outra em Manaus para atender os mercados do norte, por aí vai. Então ela foi montada numa lógica integrada, ela não foi montada como, por exemplo, o mercado americano, que tem centenas de refinarias que disputam entre si nos mesmos mercados. Tá? Então, só para dar aqui dois exemplos do que eu estou falando, o primeiro deles é o que eu estou chamando aqui da especialização produtiva. Eu estou mostrando aqui 3 refinarias para vocês entenderem a diferença de produção entre elas. Então, olha só, quando a gente olha para a Repar, que é a refinaria do Paraná, a Lubinor e a Relan, o Lubinor do Ceará e a Relan da Bahia, a gente nota que na Repar o maior derivado produzido é o diesel, na Lubinor é o asfalto e na Relan é o óleo combustível. Então é muito pouco provável que essas refinarias concorram entre si. Porque o fato de ser refinaria não significa que elas produzem a mesma coisa. Então uma refinaria que produz muito asfalto não vai concorrer com uma refinaria que produz muito diesel. Elas estão atuando em mercados diferentes. Então, acho que esse é o primeiro ponto importante que eu queria aqui reforçar com vocês. O segundo elemento que eu considero fundamental é essa lógica regional da distribuição do refino. Então, como eu estou mostrando aqui para vocês, nós temos mais refinaria no Sudeste do que no Norte, no Nordeste e no Sul, porque você está buscando atender determinados mercados, dado o seu tamanho. Então, o Sudeste está olhando para os mercados do Sudeste e do Centro-Oeste, o Nordeste para o mercado do Nordeste e por aí vai. Então é muito difícil que uma refinaria do Sudeste vá concorrer com a refinaria do Norte, por exemplo. A Replan em São Paulo é muito pouco provável, por custo logístico, pela própria eficiência da refinaria,
que ela seja capaz de concorrer com a refinaria de Manaus para atender o mercado de Rio Branco, no Acre, por exemplo. Então nós temos que entender primeiro a lógica do refino, para entender como é que essa medida adotada pelo governo hoje vai afetar ou não essa lógica que eu estou chamando aqui de refino integrado. Tá? Bom, passando aqui, gente, como eu falei para vocês, aqui mostra um pouco o desenho de como é que vai ficar o refino. A Petrobras ficaria só com o mercado do Sudeste. Aqui ela estaria no Rio Grande do Norte, mas já anunciou também que vai sair do Rio Grande do Norte. E todas as demais refinarias vão ser vendidas. Então, essas refinarias em verde aqui, que são as refinarias Petrobras, vão ter muito pouca condição de concorrer com as demais que estão em mercados completamente distantes. Tem um custo logístico imenso que eu não tenho dúvida que vai impedir qualquer concorrência. Então, eu queria começar com esse diagnóstico para mostrar para vocês isso. Olha, nós temos um mercado de refino que ele é integrado e que ele foi construído para não ser concorrencial. O Brasil tem grandes refinarias, elas estão distantes geograficamente. Outro dia eu vi uma apresentação da diretora de refino da Petrobras, ela falando que as distâncias eram curtas entre as refinarias, não são. Como vocês estão vendo nesse mapa, tem refinarias que estão a 5.000 quilômetros de distância, outras que estão a 1.300 quilômetros de distância. Isso implica um custo logístico imenso, então isso vai impedir, evidentemente, a concorrência entre as refinarias. Então, acho que esse eu acho que é importante a gente entender isso. Bom, como é que é o mercado de refino brasileiro? Ele permite a concorrência dado o que está acontecendo hoje? Na minha avaliação, não permite. Por isso que é importante a gente olhar um pouco as consequências dessa mudança que está sendo proposta pelo CAD e o que vai acontecer depois da venda das refinarias. Então, na minha avaliação, nós vamos ter 3 grandes elementos que vão influenciar, o que vão caracterizar o novo mercado de refino. Primeiro, nós vamos ter, como o senador já falou, uma espécie de formação de oligopólios regionais. O que significa oligopólios regionais? Você vai ter um conjunto de 2 ou 3 empresas em determinados mercados que vão controlar aquele mercado. E é importante chamar atenção para isso. O fato de ter uma empresa na Repar e uma na Refap não significa concorrência. A teoria microeconômica mostra isso. Oligopólios também permitem que as empresas marquem preço. São as empresas que tiverem nessas duas refinarias que vão determinar o preço de mercado. Não vai ter uma lógica concorrencial. A lógica concorrencial só existe quando você tem um número grande de atores no mesmo mercado. Então, para o pessoal que está nos assistindo entender, quando, por exemplo, o mercado pãozinho, da padaria, você tem no seu bairro várias padarias, você consegue escolher onde você vai comprar o seu pão. Então, ali, o dono da padaria tem pouco poder de determinar preço, porque o mercado influencia muito. Não é o que vai acontecer no refino. O mercado ali, o mercado do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul vão ter só 2 empresas produzindo. São elas que vão determinar o preço. Então, nesse sentido, o oligopólio para o monopólio não faz diferença. E mais grave, vai ser um oligopólio privado, com uma lógica de determinação de preços privadas. E aí eu entro na segunda consequência que eu queria chamar a atenção, que eu vou depois explorar rapidamente com vocês. Esse processo não vai garantir redução de preço. Primeiro por esse elemento, essas empresas que devem assumir, elas vão ter controle dos preços e mais, o setor de petróleo é um setor extremamente que a gente chama comoditizado. O que significa isso? São produtos produzidos de maneira padronizada com preços determinados no mercado internacional. Então as empresas vão trazer essa lógica do preço internacional para o mercado interno, algo que a Petrobras já tem feito nos últimos anos. Então nós vamos ter preços provavelmente voláteis, em alguns casos até mais altos. Né? Por que em alguns casos os preços serão mais altos, na minha avaliação? Porque tem uma ótima matéria feita pelo Estado de São Paulo que trata dos apagões pontuais que podem acontecer no mercado de derivados. Então qual que é a hipótese que a matéria do Estadão está trabalhando ali? Que nesse processo de descoordenação de mercado, ou seja, como a Petrobras não é mais o ator que vai coordenar a distribuição, como eu falei lá atrás para vocês, hoje o refino é integrado e a Petrobras é quem coordena a distribuição. Ela que sabe onde está precisando de diesel em tal lugar, de gasolina e por aí vai. Essa ausência da Petrobras pode gerar, por exemplo, lá no interiorzão de Pernambuco ou lá no meio do Piauí, apagões pontuais de gasolina, diesel e por aí vai. Então, esse processo de prováveis apagões pontuais podem ter como resultado, inclusive, aumento de preços. Né? Por que aumento de preço? Se faltar um derivado, faltou diesel lá
no sertão da Bahia. O posto vai ter que comprar correndo diesel e a empresa que vender, quando estiver faltando oferta, ela tende a vender por um preço mais caro, né? Então, há um risco ainda adicional em alguns momentos no curto prazo de você ter elevação de preços. Então, na nossa avaliação, você vai ter um mercado desregulado, sem coordenação, que não vai ter garantias de preço, os preços vão tender a ser mais voláteis nesse processo, com o risco de apagões pontuais de curto prazo. Então, eu queria chamar a atenção para esses três elementos que eu acho que há um risco grande da forma como essa privatização tem sido feita, da gente ter um mercado agora com essa característica. E é muito curioso que a própria ANP, por exemplo, reconhece algum desses elementos. A ANP se diz hoje incapaz, né, de coordenar esse mercado de derivados. E um quarto elemento que eu estou chamando a atenção aqui nessa seta, que eu queria destacar para vocês, a Petrobras vai se tornar mais vulnerável nesse processo. Por que a Petrobras vai tornar mais vulnerável? Porque ela vai ficar impedida de usar o refino como, vamos dizer assim, um atenuante das oscilações da exploração e produção. Né? O INEP acompanhou nesse segundo trimestre, as empresas de refino americanas, que são só empresas de refino, tiveram lucro nesse segundo trimestre, por exemplo. Enquanto as empresas, as grandonas, as maiores empresas de petróleo, tiveram um prejuízo imenso pela redução do preço do petróleo. O refino é importante porque, nesse caso, as empresas que produzem só derivados de petróleo, elas compram o petróleo, compraram o petróleo a um preço muito baixo, porque o preço desabou, e conseguiram com isso fazer dinheiro vendendo gasolina e diesel. Então o refino ajuda a atenuar em momentos que o preço do petróleo cai muito, né? Então a Petrobras vai perder, vamos dizer assim, essa capacidade de resiliência com essa venda de parte do seu parque de refino. Então, gente, só para explorar aqui esses três elementos que eu chamei a atenção, o oligopólio privado, os apagões pontuais e a não garantia de redução de preços e de volatilidade, eu queria chamar a atenção, o senador já tratou aqui, mas esse estudo da PUC é um estudo que está sendo bastante analisado pelos analistas do setor e por quem acompanha o tema. Eles mostram que em todas as refinarias você vai ter uma chance grande de formação de monopólios regionais, de oligopólios regionais. Isso para todas as refinarias. Eles fazem um estudo olhando para a logística, ou seja, não tem logística ou tem pouca logística para as refinarias concorrerem entre si. E eu vou reforçar aquele elemento que o INEP também tem apontado. As refinarias têm especialidades diferentes. Então, isso dificulta que várias delas concorram entre si. Tá? Então, esse é um elemento que eu queria reforçar. E, por fim, eu queria falar um pouco sobre essa questão da volatilidade de preço, né? Eu queria pegar a experiência recente do que aconteceu no caso brasileiro. A gente, entre 2017 e principalmente 2019, tivemos um processo que a Petrobras reduziu fortemente a sua produção de derivados de petróleo, de gasolina, diesel e por aí vai, e atraiu importadores com essa lógica de aumentar a concorrência de mercado, né? Então a Petrobras, que ela falou, bom, eu vou produzir menos gasolina, menos diesel, eu não quero atender o mercado e vou deixar que importadores atendam. Com isso teria mais concorrência, logo o preço reduziria. O que se viu na prática não foi isso. Como eu mostro aqui para vocês, nesse gráfico aqui, que tem o caso dos preços da gasolina no Brasil em alguns estados, o preço, inclusive, cresceu bastante em alguns momentos. E notem como ele foi muito mais volátil. Volátil é que essas curvas oscilaram muito mais. Isso significa o quê, gente? O que aconteceu foi que o preço de derivado no Brasil simplesmente seguiu os preços internacionais. Ponto. Não tem concorrência. Como eu falei para vocês, no setor comoditizado como o brasileiro, o que nós vamos ver vai ser oscilações de preços e os preços seguindo o comportamento dos preços internacionais. Quando o preço cai aqui, por exemplo, não é fruto da concorrência, é fruto da queda do preço do barril de petróleo. Então o que nós vamos passar a ter, isso aí independe se a concorrência vai se dar via importação ou via outras empresas, é que a gente não vai ver um processo de disputa de mercado. Nós vamos ver empresas que vão seguir o preço internacional, vão ter fatias de mercado para elas, e com isso vão dominar esses mercados determinando os preços que elas acharem conveniente. Então a experiência recente de tentativa de gerar concorrência, que na minha avaliação tinha até mais capacidade de êxito, porque as importações você tem mais liberdade para estar em diferentes mercados, mostrou que esse processo não vai gerar redução de preço. Então, a venda da refinaria, na minha avaliação, é mais grave ainda, vai ter mais dificuldade ainda
porque as refinarias não vão conseguir concorrer na maior parte entre elas, né? E é curioso notar o seguinte, as refinarias que poderiam ter alguma concorrência são justamente as que a Petrobras não vai vender. Então é muito curioso como assim, esse elemento mostra, como o senador também já tratou um pouco desse tema, que a Petrobras, a questão de fundo não é exatamente a concorrência. A preocupação não é essa. São outros elementos que eu acho que o Alex e outras pessoas podem explorar depois, que estão por trás desse processo de desverticalização e saída da Petrobras. Gente, para além disso, a gente tem ainda questões específicas do Paraná, né, que vão afetar o mercado paranaense. Eu queria passar para a Carla para ela tratar um pouco desse tema. Bom, a ideia, a partir da fala que o Rodrigo trouxe para a gente, é que eu trate um pouco mais sobre a importância da presença da Petrobras no estado do Paraná, principalmente no que diz respeito a seu impacto fiscal, né, nas contas públicas do estado do Paraná. Então, o primeiro dado que eu trouxe, que eu acho que é relevante para a gente observar, tem relação com uma publicação do próprio Tribunal, das Contas do Governador, né? É divulgada pelo próprio Tribunal de Contas do Estado, que mostra os 10 maiores contribuintes nos anos de 2017 e 2018. E como a gente pode observar aí nessa linha que está rajadinha de cinza, a Petrobras, nesses 2 anos, foi o segundo maior contribuinte de ICMS, atrás somente da Copel. E é interessante observar que, além dela ter sido o segundo maior contribuinte, ela aumentou sua participação na contribuição ao ICMS. E isso ocorreu também, não só porque, como você observa, o ICMS de 2017 ficou em 29 bilhões e meio aproximadamente. Em 2018, 30 bilhões,13. Então, a gente não teve um crescimento tão significativo no ICMS total, mas quando você olha para a contribuição da Petrobras para essa arrecadação, a gente vê que houve um crescimento de 17 para 18 de 42%. Então, quando ali em 17 a Petrobras havia contribuído para a arrecadação de 2,4 bilhões de reais para o Estado, aqui, se você observar nos quadrinhos à direita, a gente observa que foi em 2018 essa arrecadação subiu para 3,4 bilhões. Então, somente a Petrobras contribuiu com a arrecadação de quase 7% do total da receita do estado do Paraná. Então, a partir desse dado, a gente percebe a importância da empresa, não só para a economia regional, mas também para a arrecadação pública, né, do estado e também dos municípios às quais ela está instalada. Pode passar para nós. E aí, para além da questão dos tributos mais gerais, a gente tem no setor petróleo algumas compensações financeiras que são pagas a partir da exploração e da produção de petróleo e gás natural. E no caso do estado do Paraná, 2 municípios, Araucária e Campo Largo, eles são beneficiários dessas compensações em função de terem os seus municípios mesmo instalações por onde passam óleo cru. E aí é importante dizer que a geração de royalties ou mesmo de participações especiais, que no caso no Paraná os municípios não recebem, ela se dá em função da produção de petróleo nacional. Então, a geração de royalties para Araucária e Campo Largo só é possível quando por essas estruturas, por essas instalações, corre petróleo nacional. Por que eu estou dizendo isso? Porque, tendo em vista uma possibilidade de privatização da Repar, pode ser que a nova proprietária da empresa opte por importar mais petróleo do que a utilização do petróleo produzido aqui, e com isso, essa passagem de óleo importado não vai gerar royalties para os municípios, não vai ter um impacto direto para esses 2 municípios específicos. Então, quando a gente olha os dados, em 19, a Araucária recebeu ali R$1.673.000 somente de royalties, e Campo Largo, R$860.000. No total desses 3 anos que a gente trouxe aqui, 3.200.000 para Araucária e 2.087.000 para Campo Largo. Pode seguir para a próxima. Rodrigo? Foi.
Além disso, especificamente diretamente da produção, tanto o estado do Paraná quanto o município de São Mateus do Sul, que é onde está instalada a SIX, em função dessa produção do xisto mesmo, a gente passou aqui, Rodrigo. A gente consegue observar a arrecadação de royalties em função dessa produção mesmo. E houve uma disputa, na verdade, judicial que permitiu que os estados, tanto o estado do Paraná e São Mateus do Sul, passassem a receber royalties em função da exploração do xisto. E por isso, o estado e São Mateus só recebem desde 2013. E aí, quando a gente observa no ano passado, o estado do Paraná foi beneficiário de 5 milhões e meio praticamente de royalties da SIX, em função da exploração do xisto, e São Mateus do Sul, 1,5 milhão. E no total do período, se a gente pegar todos os anos em que o Estado e São Mateus do Sul são beneficiários, a gente teve o Paraná recolhendo 42 milhões e meio praticamente, e São Mateus do Sul 12 milhões de recursos de royalties vindos da exploração específica do xisto. Pode passar também. Bom, aí um pouco para a gente chegar para umas considerações finais a partir do que trouxe aqui para nós de informações o Rodrigo e também do que eu estou tentando mostrar em relação à importância da Petrobras pública no Paraná. Eu acho que, antes de dizer isso, é importante dizer que a estrutura que foi organizada da Petrobras no Paraná com a Repar, a SIX e a fábrica de fertilizantes, ela tinha uma determinada integração entre as três. Então, hoje, por exemplo, a SIX, ela contribui muito para trabalhar, para beneficiar resíduos da Repar. Isso acontecia também com a fábrica de fertilizantes. Então, quando você faz a venda, você quebra também essa integração e de fornecimento de matéria-prima entre as três instalações, né? Mas o que a gente pode pontuar é que projetar com precisão os impactos da venda da Repar e da SIX não é uma tarefa fácil. A gente trouxe aqui alguns elementos importantes que são gerados a partir da presença da Petrobras no Paraná. Então, a gente vê que tem um impacto significativo na arrecadação do Estado e dos municípios que possuem instalação, o impacto no atendimento regional de derivados, como o Rodrigo bem mostrou. Então, a Repar, estando aqui, ela atende toda a região sul, atende Mato Grosso do Sul, então tem uma contribuição ali do atendimento de abastecimento regional de derivados. Tem o impacto nos preços dos derivados, como o Rodrigo já mostrou bem, e o impacto também que a gente pode olhar numa perspectiva de entender esse processo de privatização de metade do Parque do Refino da Petrobras, que parece que a empresa está optando para ter, enquanto seu objeto de venda, mais o óleo cru do que os derivados. E a gente cai em possibilidades, como que o Rodrigo já pontuou, que aconteceu esse ano com a crise dos preços, de você ficar muito dependente do preço internacional para a empresa ter um retorno financeiro melhor, enquanto os derivados parecem, em alguns momentos, ter menor volatilidade de preços. Então, para concluir, não há garantia de concorrência pelas características do mercado brasileiro, como bem mostrou o Rodrigo, e, além disso, há os riscos de descoordenação, de estabelecimento de monopólios privados e essa maior volatilidade de preços. E aqui eu trouxe uma citação só para a gente ver que me parece que o próprio governo do estado está preocupado com esse processo de privatização, porque lá no seu informe mineral do Instituto de Terras, ele diz que, em negrito está aqui, esses empreendimentos possuem grande importância para a economia do Paraná, em especial para os municípios diretamente afetados. Então, a ideia é que a gente pudesse trazer alguns elementos de entendimento da importância da Petrobras no Paraná, e aí não só, como bem disse o deputado e o senador anteriormente, esse processo de privatização vai tirar a empresa da região sul, porque a Refap também está no processo, e da importância tanto para o abastecimento, mas também para a economia regional e em rebatimento para a arrecadação da arrecadação fiscal desses estados e municípios. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade e esperamos aqui ter contribuído um pouco com a audiência.